conosco. Permita-me compartilhar nesse momento com a igreja. Aleluia. Obrigado, Jesus. Diz assim a palavra do Eterno, Salmo número 1. A epígrafe diz, os justos e os ímpios. O texto diz assim, Salmo número 1. Eu falei diferente, gente, me desculpa, eu nem falei. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tome o teu assento. Permaneça com a Bíblia aberta. Eu tinha algumas anotações dentro do tablet, mas o lindo do tablet resolveu acabar a bateria antes de eu subir para o altar. Eu anotei alguma parte da mensagem aqui das minhas anotações, e vou recorrer ao celular para fazer a leitura dos demais tópicos. A primeira coisa que nós olhamos a partir desse texto, Salmo capítulo número 1. É um texto bastante conhecido de todos nós. É o salmo de apresentação de todo o livro, de todos os demais salmos que são relatados, que chegam até nós. Embora a epígrafe, o título do texto diz os justos e os ímpios, nós não podemos resumir este salmo apenas a tratá-lo como é algo sobre sorte, ou é algo sobre um destino inevitável. Nós não podemos resumir esse salmo apenas a essa discussão. Porque, a bem da verdade, ele vai nos apresentar Lucas Luchieri. Deus te abençoe. É o Lucas, não é? É ele mesmo. Deus te abençoe, filho. Ele vai apresentar a nós escolhas e posicionamento. Escolhas e posicionamento é o que esse salmo trata, o que ele aborda para nós. Quando nós começamos a decorrer os versos desse salmo, e é um salmo curto, ele tem 6 versículos apenas, nós vamos identificar que 3 perfis de pessoas em sua caminhada espiritual é apresentado dentro desse salmo. 3 perfis de pessoas distintas são apresentados dentro desse salmo, e é isso que nós queremos falar de forma bem breve. Bem breve. A primeira ótica que nós encontramos dentro desse salmo, a primeira, é a pessoa que recebe uma bênção. O segundo perfil que nós vamos encontrar é a pessoa que é uma bênção.
O terceiro perfil é a pessoa que precisa ser uma bênção. Então nós encontramos aquele que recebe uma bênção. Nós encontramos aquele que é uma bênção, mas também encontramos aquele que necessita receber uma bênção. Nós vamos enxergar esses três perfis dentro do Salmo de número 1. O primeiro perfil é identificado a partir do verso 1 e do verso 2. Quando o texto inicia, e o texto colocado, a versão colocada aqui no telão é: abençoado é aquele. O meu texto diz: bem-aventurado é. O apontamento é o mesmo, porque bem-aventurado significa mais do que feliz. É alguém que recebeu uma bênção transbordante. Falar de bem-aventurança à luz da Bíblia, isso causa, principalmente nos tempos bíblicos, nos tempos remotos, isso causa uma certa discussão, e o Cristo apresenta isto. Quando ele inicia, e eu digo que é a constituição do reino, quando ele está apresentando o reino, olha, existe uma constituição, como todo país, que toda terra precisa ter, existe uma diretriz, a diretriz é apresentada a nós em Mateus 5, 6, 7, quer entender o reino, quer entender as particularidades do reino que o Cristo vem anunciar, decore Mateus 5, 6, 7. A palavra conhecida como sermão das bem-aventuranças. Porque diferente do que o Cristo está apresentando, falando acerca de um contentamento, uma plenitude nessa felicidade, quem está ouvindo está dizendo: é impossível alcançar esta felicidade. Então o Cristo começa lá em Mateus 5 dizendo: bem-aventurado são os pacificadores, porque eles herdarão a terra. A gente está falando de um tempo onde as propriedades eram desapropriadas e alguém precisava lutar para manter o seu pedaço de terra, para manter a sua propriedade. Paradoxo da fé. Então Cristo está dizendo: bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que não guerreiam, que não travam batalhas, porque esses vão herdar o quê? A terra. Quando Cristo diz: bem-aventurados são os que choram, e alguém olha e pensa: mas como eu vou ser bem-aventurado? Ele falou: se você chorar, você tem o Consolador à tua disposição. Você vai ser alcançado pela bênção do Divino Consolador. Então são paradoxos que não dá para se entender de forma natural. Mas o Cristo apresenta. Receber a bênção divina é receber algo transbordante. É algo que alcança quem está em volta. Então o texto começa dizendo a respeito de alguém que está recebendo uma bênção. O verso 1 e o verso 2 nos mostra isso. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porém, para a postura para que a gente possa receber esta bênção, vai nos levar a dois lugares. O que essa pessoa que está recebendo a bênção, o que ela rejeita e o que ela abraça. E aí vem o conselho. O conselho que você precisa rejeitar para viver essa bem-aventurança, para receber esta bênção. Aí o texto começa a discorrer: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Os termos hebraicos, as palavras hebraicas, eles apresentam diversas variáveis. Hoje em dia é muito fácil você recorrer a um dicionário Strong, através do teu celular, e você conseguir achar, pesquisar. Você coloca uma única palavra em hebraico e você vai ver as variáveis. Porque dentro de uma mesma palavra é formada outras palavras. Ela contém pedaços de outras palavras. E isso muda toda a etimologia ou o resultado final do que ela quer apresentar. Então, quando nós falamos a respeito de andar, é a palavra halak. Esse andar aponta para dar ouvidos. Aponta para o modo de vida.
Então o salmista, ele está dizendo, para receber a bênção, para viver mais do que feliz, é preciso postura. E dentro dessa postura você vai ter o que você vai precisar rejeitar e vai ter aquilo que você vai precisar abraçar. Então ele começa a descrever dizendo: rejeite andar no conselho dos ímpios. Rejeite dar ouvidos. A grande discussão é, dentro da dualidade que nós vivemos, a separação santo e profano, onde está na igreja é santo, mas está no meu trabalho não é santo, é profano. A gente precisa desconstruir isso. Porque se eu estou no meu trabalho e eu sou santificado nele, então o meu trabalho é santificado porque eu estou lá. A minha faculdade é santificada porque eu estou lá. A gente precisa entender isso. Quando nós olhamos, não anda no conselho dos ímpios. Como pensar em não andar com ímpios? A nossa mente logo corre e desenha quem são os ímpios. Quem são os ímpios? Nós não vamos olhar para dentro e vamos dizer ímpio, 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 ímpio. Mas a nossa mente vai vaguear e associar a alguém talvez que não professe a mesma fé que a nossa. E isso se tornaria complexo. Paulo trava essa discussão no livro de 1 Coríntios, capítulo número 5, quando ele começa a escrever e a dizer: não vos associeis com os impuros. Paulo continua caminhando dizendo: não vos associeis com aqueles que são beberrões, são prostitutos, são ladrões, são maldizentes. Ele elenca uma lista e diz: não vos associeis com estes. Aí talvez você possa dizer: uau, eu não me associo com esses. Mas Paulo ao mesmo tempo parece que ele corrige e diz: quando eu estou dizendo isto, eu não estou falando para aqueles que estão lá fora no mundo. Paulo constrói esse pensamento dizendo então, porque isso seria impossível, isso não vai acontecer nesse tempo. Ele reconstrói então, Gabriel, ele diz: quando eu estou falando não vos associeis com os impuros, eu estou dizendo com aqueles que se dizem irmãos, e são devassos, são beberrões, são ladrões, são prostitutos. Com isso vocês nem se assentam e nem comam. Percebe como é mais amplo do que a gente pensa? Porque a gente olha e fala: não, eu não posso me associar com quem está lá fora. Mas Paulo diz: impossível para esse tempo. A mesma pergunta, os discípulos vão falar com Cristo dizendo: se o joio está no meio do trigo, é fácil, arranca o joio, deixa só o trigo. Aí o Cristo fala: não é para agora. Porque se tiro o joio agora, eu machuco o trigo. Mas na colheita, o joio será separado do trigo. Eu compartilhei com eles, e talvez alguns de vocês já tenham ouvido. Alguns anos atrás, a gente vai ficando velho, né? Alguns anos atrás, para ser mais exatos, há 21 anos atrás. Para ser mais exatos, há 21 anos atrás, eu fui encontrar com um amigo que eu estudei no primeiro grau, estudei no segundo grau, foi padrinho do meu casamento. Mas, pela circunstância da vida, nós nos distanciamos. E eu fui encontrar com esse amigo aonde? Em sala de faculdade. E penso no cara inteligente, esse é o meu amigo.
Já no segundo semestre ele se habilita para poder fazer monitoria. Monitoria acerca de uma das nossas disciplinas chamadas Ciências Políticas. E meu amigo, por um acidente, nós nos casamos em 98, em 99, no final de 99 ele sofre um acidente, perde a visão. Então na faculdade ele tinha algumas limitações e nós nos cercávamos de cuidado ao término das aulas. Nós nos revezávamos para levar ele até o ponto do ônibus, para colocá-lo no ônibus. E nesse dia a missão era minha. E conversando com ele, ele falou, passa um professor. Lá eu falei o nome, mas aqui eu vou me reservar e não falar o nome, é bastante conhecido. Um cara muito inteligente. E esse meu amigo, professor, eu preciso tirar dúvidas com o senhor, porque eu estou concorrendo à vaga de monitoria. Quem conhece a Universo, ali em volta do Universo, os alunos que ali estudam, a maioria, não sei como é que está agora, as coisas mudam. Para a gente era inferninho, não sei mais como chama. Agora, de repente, alguém está dando nome de céu. Mas para mim era inferninho. Tinha vários inferninhos ali em volta. Não sei como está agora, tempos modernos. E esse professor, não, vamos ali. Tem um barzinho, a gente senta lá, toma um chopinho. Esse meu amigo, ele sabia que eu era pastor. Ele sabia da minha fé. Ele virou para o lado e perguntou, Lemuel, você pode ir comigo? Eu falei, posso. Entrei aqui dentro daquele ambiente. Mesa de sinuca, música. A mesa, uma cerveja, uma Coca-Cola. Eles acabaram de beber a cerveja, mais uma cerveja, mais uma Coca-Cola. Aí o professor perguntou, você não vai beber? Esse meu aluno falou, não, o Lemuel, ele é crente. Na verdade, o Lemuel é pastor. O professor fez aquele olhar assim, ó. E se voltou. Continuou conversando. Quando de repente, ele para e fala, pastor, como você se vê aqui nesse ambiente? Sinuquinha, cervejinha aqui em cima, a lata de Coca-Cola está aí. Músicazinha do fundo, a luz a meia temperatura. Como você se vê? Do tipo, como você se encaixa aqui dentro? Aí eu falei, você já ouviu falar a respeito do Paulo? Paulo, apóstolo Paulo? Sim, já ouvi. Aí eu falei, pois bem, ele fala para eu não me associar com aqueles que são beberrões. E o que tinha em cima da mesa? Cerveja. Mas com aqueles que se dizem irmãos e são beberrões. Mas você, eu estou tendo oportunidade agora de falar sobre Paulo com você. Resultado, o que era monitoria para ciências políticas se tornou leitura a partir da Bíblia, a partir da vida do apóstolo Paulo. O que eu estou querendo dizer com isso? E foi a minha fala final. Se eu não entro aqui dentro, eu não exponho para você a vida do apóstolo Paulo. Resultado, eu não podia andar pela faculdade. Porque havia grupinhos e o professor estava inserido. Quando ele me via de longe, ele, pastor! Vem cá, pastor. E quando eu chegava, ele falava, vamos ouvir a pessoa mais inteligente que tem aqui. Nunca fui. Eu comecei a me esquivar. Mas por uma oportunidade de se assentar à mesa. Mas o fato de me assentar à mesa não mudou a minha vida. Bem-aventurado aquele que não dá ouvidos, não molda a sua vida no caminho dos ímpios. Depois você lê com calma. 1 Coríntios capítulo número 5. E você vai entender o que eu acabei de falar com você. Do verso 9 ao verso 13. Mas não para por aí. Ele diz, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Deter-se, tomar posição, entrar em cena, parar e observar.
São algumas variáveis. Aí você talvez vai dizer, mas como eu continuo aplicando o que Paulo fala em 1 Coríntios, mas com uma segunda verdade também dita a partir de Paulo? Uma série de discussões Paulo está abordando em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Quando chega a partir do verso 21, voltando 2 versículos antes, a gente orar sem cessar, Paulo vai dizer, não extinguais o espírito, não desprezais as profecias. Do verso 21, ele vai dizer, examinai tudo e retende o que é bom. O grande problema é examinar e assimilar tudo como se verdade fosse. Então o deter, ele está dizendo, pare, observe, examine e só segure o que te fizer bem, o que te conectar aos céus. Na sequência do texto de 1 Tessalonicenses 5, examinai tudo, retende o bem e abstende-se da aparência do mal. Abstende-se da aparência do mal. A aparência do mal, ela não é constituída para nós resistirmos. A gente resiste ao diabo, mas a aparência do mal a gente foge. Vou repetir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas a aparência do mal, eu fujo da aparência do mal. Eu examino tudo. É a aparência do mal? Isso não é ambiente para mim. Eu não posso permanecer. Eu não posso continuar. Assentar-se. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Assentar-se vai apontar para habitar, permanecer, morar, fazer parte, criar raiz em um lugar errado. Hoje à tarde, hoje pela manhã, eu usei um exemplo e permita-me repetir. Roda dos escarnecedores. Para quem foi criado nos tempos remotos dentro da igreja, tudo era escarnecedor, tudo era chocarrice, espírito chocarrice. E tudo. Nós fomos doutrinados dessa forma. Mas quando nós falamos a respeito de escarnecedores, nós estamos falando daqueles que fazem piadas com a nossa fé. Fazem piadas com a nossa fé e isso não nos fere. A gente está passando dentro da van. Eu, experiência, estava passando dentro da van. Passei em frente a uma igreja bem grande aqui no Alcântara, uma catedral bem grande. Aí alguém fala, o Banco Central. Aí o crente está nesse ambiente e está rindo. Roda dos escarnecedores, onde piadas que alguém vai classificar como humor negro, nem pode agora mais humor negro, né? Não pode mais falar. Piadas pornográficas. O crente está inserido e aí chega alguém para dar testemunho. Não fale isso aqui perto, porque o Vinícius é crente. Aí o crente que está envolvido, não tem nada a ver não, pode contar. Eu sou crente, mas não sou cafona. Criando raízes em lugar errado. Quer receber bênção? Existe uma postura de rejeição espontânea. É uma rejeição que nós precisamos fazer de forma espontânea. Existem lugares que não nos cabe. E a gente precisa ter o discernimento desses lugares. A gente precisa entender. Quando eu falo a partir do verso de número 1 e 2, eu estou dizendo que a postura
para se receber a bênção, envolve dois movimentos: aquilo que rejeitamos e aquilo que abraçamos. Você vai perceber que no verso 2, na continuidade, nos leva a um lugar daquilo que a gente aceita, daquilo que a gente abraça de forma intencional, entendendo que a bênção, ela não vem por um vazio, mas ela vem por um preenchimento. E que preenchimento é este? A palavra do Eterno. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mateus 7:24 vai nos falar a respeito desse sentimento que precisa nos nortear. Porque se eu me debruçar na lei do Senhor, se torna obrigação, eu jamais vou praticá-la. Por isso que em Mateus 7, a partir do verso 24, o Cristo constrói então uma parábola para dizer: dois homens. Quantos? Pensamento meu. Recebem o mesmo projeto. Duas lindas casas. Pé direito alto, como minha esposa sonha. Pé direito alto. Aquelas portas que não são 2,10 metros. Aquelas portas que tem 4 metros de altura, Dilson. Para limpar você não limpa. Só com andame. Só com andame. Eles estão construindo as suas casas. Ambos recebem o projeto, ambos constroem. Porém o texto diz que um constrói sobre a areia, o outro constrói sobre a rocha. Quando as circunstâncias contrárias cercam, são as mesmas circunstâncias que estão cercando. É rio que desce, é chuva, é vento que soca, balança a casa. E o texto vai dizer: o que construiu sobre a areia, a casa veio ao chão. O que construiu sobre a rocha, a casa permaneceu de pé. Dois homens, duas casas, os dois trabalharam, os dois construíram. Os dois sofreram os mesmos abalos, receberam as mesmas mensagens. Mas por que a casa de um está caindo? Detalhe: os dois ouviram uma palavra. Os dois receberam uma mensagem. Os dois receberam a orientação, pastor. Mas o texto vai dizer que o construiu na casa na areia estava no mesmo ambiente onde a mensagem foi compartilhada. Mas ele só ouviu e não praticou. O que construiu sobre a rocha, ele ouviu e praticou. Quando nós olhamos para o verso 2, nós entendemos que ter prazer na lei do Senhor, se deleita na lei do Senhor. Se deleita a que ponto? 5 minutos é pouco demais. 10 minutos é pouco. 20 minutos, pouco. 30 minutos é pouco. Eu amo tanto essa palavra, que eu tenho prazer nela de dia. E eu tenho prazer nela à noite. Eu tenho prazer nela à noite. E de dia, eu também tenho prazer nela. Perceba a postura. Nós acabamos de definir o perfil daquele que recebe uma bênção. É aquele que se coloca, rejeita o que precisa rejeitar e abraça o que é necessário abraçar. Vamos falar agora o verso de número 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo,
e as suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Você percebe que existe diferença, pastora Késia, entre aquele que recebe e o que é. Porque o que recebe, Fabrício, se limita a ser receptor, mas aquele que é, ele é receptor e também é canal. Aquele que é, ele é receptor, porque tudo vem dele. Mas à medida que ele está recebendo, ele entende a constituinte do reino. Mateus 5, 6, 7. O Cristo dizendo, a melhor dádiva, a melhor prazer em dar do que receber. O problema é que a nossa cultura é a cultura do sanguessuga. E a sanguessuga tem a sua irmã. Dá e dá, diz o Provérbios. Dá, eu quero. Hoje foi muito bom estar ali no sítio pela manhã. E eu estou com um pensamento acerca de nós faremos pelo menos um mês. Isso faz parte do discipulado. Nós temos um café com o pastor. Montar um mesão de café. E a gente tem um tempo com 20, 30 pessoas de compartilhamento de estudo da palavra. Aguarde. O primeiro foi hoje. Um tempo preciosíssimo, né, pastora Giovana? Um tempo preciosíssimo. Sem microfone eu falo menos. E nós usamos a planície ali do sítio para poder ilustrar, para que você perceba. A nação de Israel é uma cidade, é uma nação, um país pequeno, com uma geografia bastante diversificada. Algumas fontes de água são oriundas do descongelamento dos picos do Monte Hebron. Esses afluentes vão se juntando. Quando a gente fala de pico, estou falando de montanhas. Esses afluentes eles vão se formando e descem, desaguam e formam o Rio Jordão. Então, pense comigo, montanhas descem e formam o Rio Jordão. O Rio Jordão é abastecido por essas águas. Ele não retém. Ele agora está despejando as suas águas no Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. É um grande lago de água doce, 22 quilômetros por 14 quilômetros é a sua extensão. Para você visualizar, vamos pensar a ponte. A ponte está em torno de 13 km. Então você teria uma das dimensões desse mar ou desse lago. Então, montanhas, afluentes, Rio Jordão. O Rio Jordão recebe e ele não retém. Ele despeja suas águas no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele recebe e não retém. Ele despeja suas águas a cerca de 700 metros abaixo do nível do mar. Numa região considerada o lugar mais baixo da terra. Ele joga então as suas águas aonde? No Mar Morto. De novo. Montanhas, afluentes estão descendo, Rio Jordão. Rio Jordão, Mar da Galileia. Mar da Galileia, Mar Morto. E o que o Mar Morto faz? O que o Mar Morto faz? Onde ele joga as suas águas? Lugar nenhum. O Mar Morto retém tudo o que recebe. Qual o nome dele? Qual o nome? Você é inteligente, pega a senha.
O Mar Morto recebe e não compartilha. Qual o nome dele? Vamos mais uma vez? O Mar Morto recebe, ele não compartilha com ninguém. Qual o nome dele? Até quando você vai receber e não vai compartilhar? Essa é a diferença de quem recebe uma bênção para quem é uma bênção. Aquele que é uma bênção não é apenas receptor, é também canal. Receptor, canal. Receptor, canal. Qual é a palavra do Cristo? Do seu ventre, do seu ventre, do seu ventre fluirão rios. Caminha comigo. Tenho 16 minutos. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Quando nós lemos essa primeira parte, é plantada junto a uma corrente de águas, nós podemos entender que estamos falando de aquele que é uma bênção, é estável. Ele vivencia a estabilidade. Qual estabilidade? Eu estou plantado e não estou plantado em qualquer lugar. Aquele que é uma bênção, além da estabilidade, ele goza de nutrição. À medida que ele está plantado e não está plantado em algum lugar, ou um lugar qualquer, é muito bem definido onde ele está plantado. Ele está plantado junto a ribeiros de águas, com as suas raízes profundas. É capaz de vivenciar o quê? Independente do clima. Independente de verão, inverno, outono ou primavera, eu estou plantado, não estou plantado em um lugar qualquer, estou plantado junto aos ribeiros, logo os nutrientes para que eu seja mantido não me faltarão em tempo algum. Plantados junto a ribeiro de águas tranquilas. Quando as crises vierem, e elas vêm, quando as secas vierem, e elas vêm, quando as mensagens não agradáveis, as mensagens que ninguém quer receber, quando as circunstâncias externas vierem, eu estou plantado. Isso indica estabilidade. E eu não estou plantado em um lugar qualquer. Eu estou plantado junto a um ribeiro. Logo, eu tenho aonde retirar os nutrientes para continuar vivo. Eu tenho aonde retirar os nutrientes para continuar de pé. Essa é a proposta. Mas à medida que eu tenho estabilidade, à medida que eu tenho nutrientes para me manter, eu preciso entender também que existe um compromisso de frutificar. E aqui surge, Ludmila, aqui salta mais uma diferença daquele que apenas recebe a bênção para aquele que é uma bênção. Porque nenhuma árvore se alimenta dos seus próprios frutos. Nenhuma árvore se alimenta dos seus próprios frutos. Você já viu por acaso uma mangueira se saborear das mangas que ela produz? Já viu o pé de abacate? Vou fazer uma linda vitamina para eu experimentar o abacate que eu produzo. A árvore dá fruto e ela não se alimenta dos seus frutos. Os frutos que ela produz precisam ser compartilhados para alimentar alguém. Consegue perceber? Aquele que recebe uma bênção,
Mas existe um chamamento, Filadélfia, que se aproxima, Késia, ao chamamento do Eterno para Abraão. Sê tu uma bênção. A palavra Abraão poderia ser: você vai receber uma bênção. Mas o Eterno sopra para ele: sê tu uma bênção. E isso fez toda a diferença. Porque a promessa era de uma terra que manava leite e mel. Mas ele chega e tem fome na terra. Mas a promessa não estava sobre a terra. A promessa estava sobre aquele que foi chamado para ser bênção. Há um mistério dentro desse salmo que é compartilhado conosco. Porque aquele que é bênção, ele é útil. Existe utilidade nele. Não é apenas sombra, mas também alimento. É cura. É uma vida que se torna útil para outra vida. O texto continua no verso 3. Junto ao corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. A folhagem não murcha. A folhagem não murcha. Eu repito, a folhagem não murcha. O que eu estou querendo dizer? A gente precisa sacudir a poeira e entender em quem nós estamos plantados. Luta não desfigura crente. Crente que está plantado junto a ribeiros tem folha em todo o tempo. Mas é verão, precisa haver a troca de folha. O texto está dizendo: as folhas não murcham. Mas é inverno, as folhas estão queimadas. O texto está dizendo: as folhas não murcham e dá o fruto no tempo certo. Aquele que é uma bênção não corre atrás de campanha de prosperidade. Aquele que é uma bênção não corre atrás de chave. Porque o final do texto diz: e tudo que ele fizer. Nós precisamos transicionar. Sair dessa perspectiva. Eu quero ser, eu quero ter, para dizermos, Filadélfia, eu quero ser uma bênção. Eu não quero apenas ser receptor, eu quero ser canal. Em todo tempo dá fruto. Em todo tempo dá fruto. Em todo tempo dá fruto. E talvez eu já fui questionado por essa palavra, né, pastora Késia? O pastor é fácil dizer que dá fruto em todo tempo. Para ele é fácil, né? Não. Para você também é fácil. Você só precisa corrigir a tua rota e verificar onde você está plantado. Aonde você está plantado? Aonde você está plantado? Aonde as tuas raízes têm procurado alimento? Aonde as tuas raízes têm procurado alimento? Isso define em que nível você vai caminhar. Mas eu sou abençoado, glória a Deus. Eu não quero ser apenas abençoado, Rafael. Eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Porque aqueles que necessitarem, pastora Delma, eu preciso de sombra. Porque o sol das escaldantes, eu sou bênção, tem folhas. Aqueles que precisarem de alimento, pastor Baixo, eu vou poder dizer: tem fruto. Eu te disse que esse texto, ele fala acerca de escolhas e posicionamento. Escolhas e posicionamento.
Tenho 7 minutos. O verso 4 e o verso 5, você vai perceber que uma nova página é virada, Rod. Bota o verso 4, por favor. Virou a página. Não são assim os ímpios. Virou a página. Virou a página. Virou a mensagem. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eu usei hoje a linguagem de um instrumento que usado particularmente em lugares de pouso e decolagem, chamado biruta. E de acordo com o vento, ela está soprando para cá. O vento mudou, ela está soprando para cá. Mudou, ela está virando para cá. Assim são os ímpios, como folha seca. Qualquer vento leva. Foi. O vento passou para lá. Foi. Quem foi que te disse que a vida cristã, os ventos favoráveis são oportunidades? Quem foi que te disse que na vida cristã, é só acompanhar o vento que tudo vai bem? Já percebeu que os aviões, para eles decolarem, eles precisam do vento contrário? Porque o vento a favor os mantém no chão. Mas quando eles se lançam contra o vento contrário, aí você quer voar. Aí você quer voar. Qualquer vento de internet, qualquer marmita estragada compartilhada na internet, você tem como base para a tua fé. Tem muita coisa boa na internet, tem. Mas se não concordar com o que está na palavra, é comida estragada. Mas sabe o que te norteia? Quantas curtidas tem? Quantos seguidores ele tem? Eu te pergunto, no Instagram de Jesus, quantos seguidores ele tem? A grande discussão vem levado pelo vento. É que eu quero ouvir aquilo que me é favorável. E há uma denúncia nas Sagradas Escrituras, nos últimos tempos. A palavra da verdade causaria comichões nos ouvidos. Então, nós contrataríamos, não é tolos, não é indoutos, nós contrataríamos mestres para falar o quê? Aquilo que eu quero ouvir. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Pastor, você não crê em vitória? Lógico que eu creio. Mas para cada vitória existe uma batalha sendo travada. Então não existe mundo de fadas. Toda vez que você falar, eu quero vitória, pense que terá uma batalha a ser travada. Então você, pelo amor de Deus, mude a tua oração e diz, me capacita para quando a batalha chegar, as minhas mãos estejam adestradas para eu vencer e chegar ao próximo nível. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O vento passa, o vento leva. Já estou terminando. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. O verso é um alerta para essas pessoas
está dizendo: há caminhos que parecem ser bom. O que é isso? Caminho, sabor bom, Vinícius. Mas o final é juízo. É um caminho que parece caminho de liberdade, mas o pagamento é vazio. O pagamento é o vazio. O pagamento é o nada. Se é uma palavra de alerta para nós hoje, lógico que existe então um convite a um retorno. E que convite é esse? O arrependimento. É mudar a direção. Se eu até então andava, se eu até então eu me detia, se eu até então me assentava, se eu até então era levado pelos ventos, eu preciso entender que esse caminho é um caminho de morte. A parte B do versículo número 5 diz: nem os pecadores na congregação do justo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Nem os pecadores na congregação dos justos. Nós vamos encontrar o salmista cantando ou declarando, dizendo: de engano na casa do Senhor não permanecerão. Se coloque de pé, eu concluo. Alguns convites que são feitos nessa noite. E o primeiro convite é: se você apenas recebe, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O convite é: mude a sua postura. Comece a dar frutos. Comece a ser árvore. Comece a alimentar, comece a compartilhar. Mas há um segundo convite também. Se você se sente como uma palha, voando de um lado para o outro, sem rumo, sendo desgastado pelos ventos da vida, saiba que existe um ribeiro de águas. Existe um ribeiro de águas. Existe um ribeiro de águas vivas fluindo neste lugar. O texto termina: o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Ele conhece o seu caminho. Ele conhece o teu caminho. Ele conhece o seu deitar. Ele conhece o seu levantar. Ele conhece o seu assentar. Mesmo ainda antes que a palavra venha à ponta da sua língua, Ele conhece. Não há como fugir dele. Ele conhece o teu caminho. Se eu subo ao mais altos céus, lá Ele está. Se eu desço ao mais profundo abismo, e lá faço a minha cama, lá Ele também está. Como então eu fugirei
da face do Senhor. Ele conhece o teu caminho. Ele conhece o teu caminho. Ele conhece o teu caminho. E como reagir a esse Deus que tudo sabe? Como reagir a esse Deus que tudo conhece? Eu oro nesse momento. Amado Deus, abra a nossa visão. Amado Deus, abra a nossa visão. Que haja clareza acerca do que tu tens para nós. Nós rogamos e não nos cansaremos, a fim de que o Espírito de revelação e sabedoria venha. Que o Espírito de revelação e sabedoria venha. Que o Espírito de revelação e sabedoria venha sobre a nossa mente, trazendo luz, a fim de que todas as áreas que até hoje havia sombras de dúvidas sejam transformadas em certezas. Não queremos apenas sermos receptores de bênção, mas nós queremos sermos achados como bênção. Assim como Abraão foi agraciado com esta dádiva, ache-nos desta noite. Acha-nos desta noite. Acha-nos desta noite. Que haja clareza. Que o dom de discernimento nos seja acrescido. Porque queremos ser achados justos em Ti. Nós oramos àquele que conhece os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam confirmados em Ti. Esta é a minha oração, Senhor. Esta é a minha oração, Senhor.